10 princípios, atitudes, dicas sobre um diálogo infalível, um diálogo que não falha. Como profissional, eu percebi vários erros que os casais e familiares cometem na tentativa de resolverem um conflito conjugal. Daí então, arvorado nas Sagradas Letras, eu elenquei 10 dicas, 10 princípios para que a gente consiga se comunicar de forma adequada e eficaz e então alcançar o objetivo, né, irmãos? Que o nosso objetivo ao dialogar não é apenas vomitar a nossa mágoa e a nossa dor e agravar a relação, mas o nosso objetivo de dialogar e se comunicar, seja com qualquer pessoa da nossa esfera social, é para conciliação, né? Para a gente transformar aquela relação, ora que está estremecida, em uma relação harmoniosa. Daí eu apresento então a primeira dica: seja assertivo. Esse termo não aparece na Bíblia, assertividade, mas o conceito sim. Paulo falou em Efésios 4:15, né, para seguirmos a verdade, mas precisamos falar a verdade em amor. A única forma da gente encontrar um ponto de equilíbrio nas nossas relações sociais é por meio do diálogo. Por isso é especial sabermos como abordar o outro, como dialogar. Há pessoas que preferem se calar, silenciar. Pessoas pensam assim: para não criar um atrito maior, eu vou engolir esse sapo, eu vou engolir esse desaforo, porque se eu for falar com meu genro, com minha nora, com meu netinho, se eu for falar com aquele colega de trabalho, ele não compreenderá. A conversa terminará pior do que quando começou. Então eu prefiro me calar. E se há algo que adoece a alma humana, é o silenciamento diante de mágoas, feridas e dores. Nós precisamos falar, irmãos. Nós precisamos confrontar o outro. Não foi isso que Jesus ensinou em Mateus 18? Se o teu irmão pecar contra você, se o teu amigo da faculdade pecar contra você, se o teu filho, marido, esposa pecar contra você, precisa fazer o quê? Se calar? Orar durante 5 anos para ver se Deus toca no coração dele e transforma ele? Não. Se ele pecou contra você, e se é você que se sente ressentido, lesado, prejudicado, magoado, é tua responsabilidade ir até essa pessoa e confrontá-la. Mateus capítulo 8 é exatamente o que Jesus ensina. Vá a sós e aborde agora. Olha só o que Salomão falou em Provérbios: as pessoas corretas, elas pensam antes de responder, e as pessoas más, elas respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Há pessoas, ao contrário do omisso, que elas não se aguentam. Como dizia Salomão em outro provérbio, o tolo revela de imediato o seu aborrecimento. E aí há o erro, a imprudência. Você pode estar coberto de razão, absolutamente, né? Você já falou 148 vezes para o seu netinho não tomar iogurte no sofá. Ele tomou e derramou de novo. Como abordá-lo? Se você permitir a ira e a mágoa tomar conta do seu coração, e se você se comportar verbalmente assim como o seu sentimento, e agir descontroladamente, e agir sem pensar, e responder de forma imediata, você vai ofender. Com as suas palavras você vai perder toda a razão, porque a forma com que nos comunicamos é muito importante. Salomão também fala em Provérbios que a bênção recebida logo de manhã aos gritos
ela é interpretada como maldição e não como bênção. A forma faz toda a diferença. Seja assertivo na hora de você for confrontar a pessoa. Sim, você precisa reivindicar os seus direitos. Existe algum comportamento de um ente querido, uma pessoa próxima da sua esfera de relacionamento, que está te magoando, está te ferindo? Não devemos nos calar, devemos nos posicionar. Agora, precisamos falar de uma forma que, quando reivindicarmos nossos direitos, não violemos, não desrespeitemos, não magoemos o outro também. Há pessoas, gente, há maridos, esposas, filhos, que o que falta para a mudança de comportamento não é informação. As pessoas já estão careca de saber das suas reivindicações, das suas recomendações. Quando começou a refeição, pega o prato, guarda, não dê trabalho para a secretária, seja respeitoso, não faça isso. O que falta para muitas pessoas não é informação, gente, porque as pessoas estão carecas de saber, mas resistem diante de qualquer pedido de mudança de comportamento, pela forma com que ela ouve e se sente ferida e magoada. Agora, se você saber falar com firmeza, mas com educação e respeito, você aumenta a chance daquela pessoa acatar a sua demanda, acolher aquilo que você está pedindo. Vamos lá, segunda atitude para um bom diálogo: seja justo. Salomão diz em Provérbios 12:15, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o que pode animar o seu marido ser mais carinhoso? Estamos chegando aí, o dia dos namorados. Tem gente aí, eu sei, que tem 30, 40 anos de casado. E a esposa falou: bem, porque você nunca fala eu te amo? Nós somos 40 anos de casado. No dia que eu casei eu disse que eu te amo. Nada mudou de lá para cá. Nada mudou. Vou falar o que mais? Nada mudou, permanece a mesma coisa. Então você está ansiosa, porque é uma forma de você se sentir amado, ouvir as palavras. Eu sei. O que vai animar o seu marido a ser mais afetivo e carinhoso? O que vai animar a tua esposa a chegar mais cedo do trabalho, a deixar de ser uma workaholic? Que tem esposa, irmão? Tem mulher que é guerreira, que trabalha às vezes mais do que 2, 3, 4 homens juntos. O que vai animar essa esposa a valorizar mais a família? O que vai animar esse filho a vir para o templo, a participar dos cultos, das atividades? O que vai animar? Olha só a recomendação de Salomão. Não é o castigo verbal. O que incentiva a mudança de comportamento, a melhoria de comportamento, não é o castigo nem a punição, mas é uma palavra bondosa. Seja justo na hora de você for confrontar quem quer que seja. Comece com os pontos positivos. Frederick Skinner, um professor de Harvard, falecido, professor de psicologia, ele é o pai idealizador do behaviorismo, da psicologia comportamental. Ele disse que o reforço positivo, e aí por reforço positivo, nós podemos entender um elogio, um reconhecimento da virtude, da qualidade alheia. Esse reforço positivo, ele é mais poderoso para motivar alguém a melhorar de comportamento, alguém atingir sua alta performance, no seu papel de marido, filho, esposa, enfim. O reforço positivo, ele é mais poderoso para isso do que a crítica, a reclamação, a punição. Tem gente que parece a amostra grátis da grande tribulação, irmão. Ninguém aguenta. É chegar em casa, é chegar no trabalho, na faculdade, é aquele, parece a metralhadora. Não anima ninguém mudar. Anima o outro é se divorciar, a se separar. Essa semana atendi um casal assim. A esposa já vem para a consulta de casal, irmão, com a lista já anotada, é para não esquecer nada. 20 reclamações. Nós estamos ali trabalhando 3 meses. O marido já melhorou em 3 das 15. Que trabalho, mas já ele está se mobilizando.
Já melhorou em 3, para ela não está bom, irmão. E já falou em divórcio de novo. Quem aguenta? Né? Então não seja uma amostra grátis da tribulação, seja justo. Quando você for se queixar, né, do seu marido, você é um desorganizado financeiramente, você ganha 100 mil e gasta 120, não te aguento, é sempre aquela insegurança. Antes de você, minha irmã, já criticar, ou você criticar o seu filho, antes de você já chegar dando uma voadora no peito com reclamação, seja justo, dá uma palavra que anima. Por que justo? Toda pessoa tem defeito, óbvio, todo mundo é imperfeito, mas todo mundo tem qualidade, amém? Olha aí para o seu ente querido aí, para o maridão, para a esposa, para o filho, para o neto, até aquele seu genro, irmão, que chega no churrasco de mão vazia sempre, ele come picanha, Coca-Cola e chega de mão vazia. Você precisa dar uma chamada nesse genro, mas aí a sua filha chega com um sorriso aqui: papai, eu acertei na loteria. Como é que ele me faz eu me sentir uma rainha de lindeza, eu me sinto amada. Eu sei que esse genro precisa de um puxão de orelha, meu irmão, precisa ao menos levar uma farofa, qualquer coisa, feijão tropeiro, nem compre no restaurante para ajudar no churrasco. Mas olha só a qualidade, virtude de um bom marido. Está fazendo a tua filha se sentir a esposa mais feliz do mundo. É ou não é uma qualidade? Todos nós temos imperfeições, mas uma mania, um padrão equivocado nosso de tratar o outro é a gente ficar obcecado apenas pelos pontos negativos. E se há algo que inviabiliza o diálogo, se há algo que faz fechar o coração de quem ouve, é você, em todas as suas abordagens, só pontuar os defeitos e os erros do outro. A pessoa que ouve, ela se sente injustiçada. Puxa, eu só tenho defeito, eu não acerto nunca, eu não tenho qualidade nenhuma. Então experimente fazer isso que Salomão recomenda: use uma palavra bondosa. Antes, reconheça, valorize, elogie, parabenize, né? E você vai ver o que vai acontecer. O coração de quem ouve se tornará mais receptivo diante de uma palavra de reconhecimento, onde ele vai se sentir tratado com justiça. Puxa, que bacana, né? O meu filho, ele reconhece uma qualidade. Quantos filhos de 20, 30, 40 anos de idade, que lembram do seu passado, junto com os pais que já têm 70, 80, 90 anos, e só sabem reclamar dos pais: vocês foram ausentes, ou vocês me bateram demais, vocês não me deram apoio, vocês trabalharam demais, vocês isso, vocês aquilo. Quantos filhos há de 20, 30, 40 anos de idade, filhos que às vezes são avós, e não tratam com justiça os seus pais já idosos, porque só selecionam no passado eventos negativos. Sejamos justos com todos. Terceira atitude para um diálogo que não falha: seja preciso. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios curam. Um tipo de palavra que fere como espada é quando nós adjetivamos de forma pejorativa a identidade da pessoa. Exemplo: quando você critica a pessoa usando você é. A esposa, ela não sabe onde colocou a chave do carro. Então vocês têm 15 minutos para chegar no culto, passa 25 minutos procurando a chave do carro, porque a esposa não sabe onde colocou. E um erro que o marido pode cometer é dizer para a esposa: você é desorganizada. Elimine do seu vocabulário expressões que começam com você é. Quando o predicado, do início dessa frase será algo negativo: você é desorganizada, você é grosseiro, você é fria, você, filho, é um desinteressado.
é um preguiçoso. Essas palavras ferem como espada, porque elas atingem a identidade. Não generalize. Quando você for chamar a atenção do seu filho, né, do seu companheiro, foque no comportamento. Seja preciso, descreva o comportamento. Olha, filho, não é legal. Olha, minha esposa, não é legal você chegar em casa e guardar a chave em todo lugar. Isso faz a gente perder tempo. Olha só, vou comprar aqui, entendeu? Um chaveirinho aqui, um local, um porta-chave aqui para você colocar aqui, tá bom? Eu vou espalhar um porta-chave aqui em cada cômodo da casa. Em qualquer lugar que você tiver na casa, pelo amor de Moisés. Foca nesse porta-chave e bota nele ali. Pronto. Você não atingiu a identidade atacando, você é desorganizada, desleixada. Você descreveu o comportamento, descreva o comportamento na hora do seu confronto, não atinge a identidade. Use suas palavras para curar. Pastor, quando eu devo usar o você é? Quando você for fazer um elogio, aí vale. Você é fantástico. Minha esposa, você é linda, cozinha muito bem. Você cozinha estrogonoficamente maravilhoso. Então aí sim, aí você pode usar o você é. Quarta atitude para um diálogo que não falha: seja responsável. Fale por si, assuma suas afetações. Quando Davi trouxe finalmente a arca para Jerusalém, depois de uma tentativa frustrada, ele foi celebrar com a sua esposa. Consegui trazer a arca e tal. Meu irmão, quando Davi chegou, Mical, que foi a primeira esposa de muitas que Davi teve, que era aquela paixão da sua juventude, a filha do rei que ele tanto amava, aquela esposa, meu irmão, quando Davi chegou, ela já começou a detonar Davi. Você é um sem vergonha, você fica pulando, dançando aí, fica levantando a roupa de baixo, mostrando a roupa, né? Levantando a roupa de cima, mostrando a roupa de baixo, e ela escrachou. Sabe como é que Davi recebeu aquilo ali? Tu acha que Davi respondeu com uma resposta branda que desvia o furor? É ruim. Davi se sentiu enfurecido, e ele não ouviu o próprio conselho do filho que falou: pai, né, a resposta branda desvia o furor. Na verdade, Salomão não era nascido ainda, mas quando Mical lhe atacou, Davi também deu um troco com a mesma moeda. O que? Esse homem viu? Esse homem sem vergonha que você está humilhando? Saiba que esse homem aqui, essa persona aqui, foi Deus que escolheu para ser rei no lugar do seu pai e dos seus irmãos. Meu irmão, aí virou, né, uma tragédia. Aí entrou família. Irmão, quando você for se pronunciar com outro sobre algo que te incomoda, fale dos seus sentimentos sem atacar o sujeito. Nunca diga: você não me ama, você não se importa comigo, você não me valoriza, você não me prestigia. Você ama mais os seus colegas de trabalho, o seu colega, ou sua bike, ou sua prancha de surf, do que a mim. Nunca diga isso. Ao invés de dizer você não me ama, diga: eu não me sinto amada. Ao invés de você dizer você não me valoriza, diga: me sinto desvalorizada. Ao invés de você dizer você coloca todos em primeiro lugar. Se o pastor Marcelo pedir, é rapidinho, com 2 minutos você está lá para atender pastor Marcelo. Mas tem 2 semanas que eu estou te pedindo para você pegar aquele resultado do exame e até hoje você não pegou. Está vendo? Você não me valoriza. Não diga assim. Diga: me sinto preterida. Me sinto em segundo plano. Me sinto. Fale dos seus sentimentos sem atacar o seu parceiro, o seu companheiro. Assim ele receberá melhor. Quinta atitude: seja educado. Gente, se a gente conseguir praticar esse princípio da comunicação assertiva e essa recomendação bíblica, evitaremos que pequenos atritos se transformem em guerra mundial.
Olha só o que Salomão falou de novo: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. E Tiago fala, a gente precisa ser pronto para fazer o que, gente? Numa conversa, num diálogo, a gente tem que ser pronto para o quê? O outro está falando, opa, ele tocou num ponto que você discorda, é para você interromper na hora? Não, gente. O sujeito, a pessoa tocou num ponto, você discordou, ei, você está narrando aí, mas na sua versão, você omitiu alguns pontos importantes que te responsabilizam, e você esquece. Tá, isso está acontecendo, é para eu interromper a fala do outro? Não, é para eu me conter, é para eu ser respeitoso, é para eu ser educado. Não interrompa o outro enquanto o outro está falando, ainda que você discorde da versão ou de algum aspecto do ponto de vista dele. Isso favorece muito o diálogo. Quando você é interrompido, como é que você se sente? Desrespeitado, não é? Pós sentimento de desrespeito, você vai sentir ira, porque você foi desrespeitado, você foi interrompido. E o que acontece? Para alguém retomar o direito da fala, ele vai querer falar um tom mais alto, porque foi interrompido, o outro está falando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mais alto, vou levantar o tom, para eu retomar o direito e conseguir continuar a falar. Aí o outro viu que você aumentou o tom, ele vai aumentar o tom também, aí acabou, meu irmão. Aí já arrumou, já transformou na confusão. Voltaire, um filósofo francês, não obstante ser ateu, mas ele falou uma coisa muito bacana que eu volto e me uso lá no consultório: posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Olha que bacana. Respeite, seja educado. Ao você permitir com que o outro fale tudo que ele tem a falar, sem ser interrompido, o outro vai se sentir respeitado, e aí sim, ele vai também respeitar quando for a sua vez de falar. E se você for a vítima, e se sentir desrespeitado quando interromper, não permita, não fale mais alto, sinalize para o outro: ei, não terminei de falar ainda, pode permitir com que eu conclua? Esse princípio vale até para você conversar com pessoas que estão hierarquicamente acima de você. Você pode conversar assim com um gestor, um superior, um patrão, um professor. Experimente, funcione. Porque ele acha que tem mais autoridade que você, ele não tem o direito de te interromper ou de te respeitar. Sinalize: ei, fulano, estou me sentindo desrespeitado. Você pode falar um pouco mais baixo? Fulano, estou me sentindo desrespeitado, por favor, deixa eu terminar de falar, eu ainda não concluí, eu te prometo que quando eu terminar de falar, eu não vou sair correndo aqui pela porta não, eu vou ficar também para deixar você falar e ouvir sua versão, beleza? Sexta atitude: seja profundo. Ai, irmãos, quantas pessoas falam, pedem mudanças de comportamento, e o outro não consegue se sensibilizar e se dispor a atender o pedido do outro. A dica que eu recomendo, é ensinada por ninguém mais, ninguém menos que o nosso Mestre Jesus. Quando Jesus fez um pedido, ele aprofundou a relação, ele potencializou o seu pedido, falando dos seus sentimentos. Jesus disse para Pedro, Tiago e João: orem por mim, vigiem comigo, no momento em que ele iria ser crucificado. Por quê? Ele falou dos sentimentos dele: porque a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, ou seja, eu estou para morrer, o peso do pecado, não é a preocupação com castigo físico, isso aí, as pessoas na época de Jesus eram comumente crucificadas. O que Jesus estava se queixando ali não era da crucificação, a crucificação era uma punição comum para crimes hediondos em Roma, mas o que Jesus está falando ali é a preocupação com o peso espiritual do pecado da humanidade sobre ele. Olha, minha alma está para morrer.
Então estou falando meus sentimentos. É por isso que eu estou pedindo para vocês orarem. Você quer ter um pedido seu atendido? Não seja superficial. Pastor Ricardo, você falou no início da palestra, da mensagem, para a gente ser assertivo, não se calar. Eu já fiz o meu pedido. Fazer apenas pedidos, ainda assim, está no nível raso de superficialidade. Ao fazer pedidos de mudança de comportamento, de atitudes do outro que te fere, que te machuca, que te magoa, ou de atitudes que o outro não consegue ter, e que você precisa que ele tenha. Olha, eu preciso mais do seu abraço, do seu beijo, do seu carinho. Estou atendendo uma família, e o pai, ele disse, eu preciso que o meu filho pelo menos converse comigo, me cumprimente. Um pai, marmanjo, de barba na cara, sentindo uma falta afetiva do seu filho jovem. Eu preciso. Não basta apenas fazer pedidos ainda é superficial. Faça como Jesus. Ao fazer pedidos, diga como você se sente, para que o outro compreenda a magnitude, o peso, a profundidade do que está implicado ali nesse pedido. A minha esposa, uma vez, ela pediu para eu tratar de uns negocinhos na pele. Eu falei, besteira, isso aqui dá e some. Eu, meu marido, meu bem, faz isso, procura um médico. Besteira. Depois de algumas semanas, um dia nós sentamos e fomos fazer um acordo de reforçamento recíproco, algo que eu ensino para os casais, que está aqui no meu livro, Casamentos Saudáveis. Eu falei, meu bem, peça algo essa semana como expressão maior do meu amor por você, e eu também vou fazer um pedido a você, e assim vamos nos amar. Então ela pediu, olha, eu quero que você trate a sua pele naquele probleminha que você tem assim, assim, assado. Tinha umas manchinhas. Sabe o que eu fiz? A minha reação? Eu falei, meu bem, peça algo importante, não peça besteira, bobeira não. Ela já tinha pedido há semanas, e eu ignorando, entrando por aqui e saindo por ali. Eu falei, meu bem, peça algo importante, aproveite, porque o que você pedir, me empenharei a fazer, te atender, vou provar meu amor por você em uma atitude. Aí foi que ela disse, mas isso é importante para mim, porque assim eu me sinto repelida, eu sinto nojo de você, quando eu vejo essas manchas e tal. Quando ela foi falando, e foi conversando, que me caiu a minha ficha, meu Deus, não me dei conta do quanto isso é importante, impactava ela. Eu fui lá, irmão, fui na dermatologista, uma sessãozinha só eu gastei, comprei um shampoozinho, um negocinho, com 2 semanas já estava pronto, porque eu não fiz isso antes, coisa fácil de resolver, porque eu não tinha noção da profundidade de que isso era importante. Então, quando você for fazer um pedido, não faça aleatoriamente, não faça superficialmente, fale do que representa para você aquele pedido. 7ª atitude, seja prudente. Antes de você fazer julgamentos, faça perguntas. O apóstolo Paulo ensinou em Filipenses 4:8, que é possível que os nossos pensamentos nos enganem. Ele falou, tudo aquilo que for verdadeiro, ele termina o versículo, fala, ocupe o vosso pensamento. Ou seja, significa que muita coisa que é falso ocupa o nosso pensamento. Nós fazemos interpretações equivocadas sobre o outro, constantemente. O seu filho sempre chega da escola meio-dia, naquele dia ele chegou 1h da tarde, aí você produz a primeira interpretação, pensamento falso vem sobre a sua mente. Você ficou lá de conversa afiada com seus colegas, você ficou na rua conversando à toa, você aprontou. O seu marido sempre chega às 18 horas, num dia ele chega às 20 horas. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça, a primeira interpretação? Você aprontou. Os nossos pensamentos nos enganam. Não confie em todo pensamento que passa pela sua cabeça. Seja prudente. Diante de uma desconfiança, a minha esposa trocou a senha do celular e não me contou. Por que será? Primeira interpretação, ela deve ter um caso com alguém e não quer que eu descubra. Aí mudou a senha. Antes
de acusar, julgar, faça perguntas, seja prudente. Oitava e última atitude, não, são 10, né? Eu acho que não vai dar tempo não. Seja organizado, vamos finalizar aqui. Seja organizado no seu diálogo na hora que você for abordar o outro. Salomão fala, olha quanta riqueza no livro de Salomão, né, gente? Gente como inteligente, meu pai, que homem sábio. O homem se alegra por dar uma resposta adequada. E como é boa uma palavra na hora? Gente, você sabia que existe hora certa para falar? Um erro comum entre os casais, e se repete ali na consulta da terapia de casal. Aquilo que acontece no cotidiano se reproduz, se replica ali no set terapêutico. Eu faço uma pergunta, aí os cônjuges começam a misturar os assuntos. Eu quero me reclamar das finanças e da educação de filhos, e do sexo, e do diálogo, e do tempo de qualidade que não tem, e das prioridades invertidas, e da interferência dos pais do seu, e começa a misturar um assunto. Falei, pode parar. É um assunto de cada vez. Seja organizado. Existe hora certa para falar de cada assunto. Quando você for tratar com qualquer pessoa, se organize, escolha um único tema e aborde aquele tema. Se vier à sua lembrança outros temas, se policie, se controle. Não vai funcionar. Agora, se você quiser só desabafar e vomitar toda a sua mágoa, aí você fale à torto e direito. O outro, quando você terminar de falar a 10ª reclamação, já esqueceu a primeira. E não deu para resolver nada. Agora, se o teu objetivo é chegar a um acordo, se o teu objetivo é resolver de fato aquele tema, escolha o único tema. E foque naquilo na conversa inteira. E aí, o que você pensa sobre isso? Como você se sente? Qual é a sua sugestão? A minha sugestão é essa. Discordamos, vamos negociar, mas foque no tema. Se o seu cônjuge, amigo, colega da faculdade, do trabalho, se o seu liderado, líder, trazer outro tema. Não, peraí. Quem inaugurou a conversa aqui fui eu. Quem convocou a reunião fui eu. Quem te chamou para conversar fui eu. Vamos focar no que eu estou tratando aqui. Na hora certa, amanhã, qualquer outro dia, você pode trazer essa demanda, mas não misture os assuntos. Amém? 9ª atitude, seja sincero, fale a verdade, abandone a mentira, cada um fale a verdade do seu próximo. Se você está se esfriando no seu casamento, na relação com seus pais, se você está escondendo algo dos seus pais, com medo que eles descubram e te punam, se você está escondendo alguma coisa da sua esposa, do seu pastor, do seu irmão da igreja, se você está escondendo alguma coisa do seu colega de trabalho, porque você sabe que você errou, pisou na bola e falhou, o melhor a fazer é ser sincero. Peça logo perdão, fale logo a verdade, porque quanto mais o tempo passar, maior será a proporção da consequência negativa, ok? Vamos passar logo para eu finalizar. E seja gracioso. Se alguém falar a verdade com você e confessar um erro, uma falha, um pecado, perdoe. Dê uma 2ª chance. Paulo falou, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Atendo muitos casos de adultério e de traição no consultório, protagonizado na maioria das vezes pelos homens, e as esposas traídas falam assim, me fale logo toda a verdade. Quantas vezes que você ficou? Me fala logo, não me esconda nada. Não fale a verdade parcialmente. Foi mais de uma? Fala logo. O que você tiver que falar, joga logo essa podridão para fora, porque eu quero saber de uma vez só. Além disso, eu ainda sou viciado em pornografia. Fala logo tudo. Eu prefiro sofrer agora. E vou me esforçar em Deus, com a sua graça que me trata todo dia, vou me esforçar em te perdoar. É mais fácil perdoarmos quando a gente vê sinceridade, autenticidade, transparência naquele que errou. Então eu lhe peço,
Se o seu filho tomar coragem de falar: mãe, pai, tem 2 anos que eu estou escondendo de vocês, mas eu uso drogas. Há 1 ano, depois que eu entrei na escola, não vou nem falar qual aqui, que tem uma escola lá em Ares que, pelo amor de Moisés, há 1 ano eu estou com inclinação homoafetiva. Estou gostando de pessoas do mesmo sexo. Ou bissexual, estou gostando dos dois. Há 1 ano. Seja sincero, verdadeiro. Se o seu filho tomar a coragem de falar isso com você, de confessar, porque às vezes ele deixa de falar por causa do medo do castigo, medo da incompreensão, medo de chamá-lo de vagabundo. Você nunca foi crente de verdade, sempre foi uma farsa. Isso não é verdade. Então, quando alguém confessar algo para você, dê uma segunda chance, haja com compreensão, perdoe, acompanhe, apoie na mudança. Amém? Só passando aí mais slide, eu sei que eu já esperei. Queridos, eu sou especialista em terapia de casal. Se uma palestra como essa ainda não é suficiente para você mudar de comportamento, eu estou aqui para te ajudar por meio da terapia de casal. Eu não preciso ir lá em Ares, não. A gente faz terapia de casal online. Eu atendo casais do Brasil todo, da Europa, Estados Unidos, tudo online, funciona igual presencial. Pode passar, pode me seguir lá, Ricardo Terapia de Casal no Instagram. Eu posto conteúdos relevantes sobre casamento saudável. Pode passar. Esse livro aqui, em que eu baseei essa palestra, ele está à venda ali no final. Casamentos saudáveis, todos esses princípios mais outros estão nesse livro aqui. Também tem esse livro aqui que eu falei que o pastor Marcelo escreveu, o prefácio, que vai sair na 3ª edição, Curados pela Graça. Aqui eu trato como ser curado da rejeição, ira, culpa, autoestima negativa, medo, ansiedade, depressão, um capítulo para cada tema, né? Se a sua questão é financeira, também escrevi esse livro de quase 300 páginas, Finanças Saudáveis, todos eles baseados em princípios bíblicos, né? Se você vive conflito conjugal, porque um é gastador, esbanjador, e o outro é mesquinho, econômico demais, e a discordância, esse é um livro aqui que vai te ensinar a organizar suas finanças. Se você tem filho até 17 anos, também sou autor desse livro aqui, Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, é um guia com aporte aí da psicologia cognitiva comportamental, orientando pais e avós com orientações práticas como educar filhos. E se você tem um sonho de casar, mesmo que você tenha 40 anos e não casou ainda, Curso de Noivos, é um material estrogonoficamente maravilhoso, né, que te ensina a você não cometer os erros que os casais cometem, depois vão parar lá na terapia de casal no consultório, tá? Se você tem filhos aí, que estão prestes a casar, dê de presente. O meu filho casou em outubro do ano passado, e ele estudou esse livro aqui, junto com a sua noiva, lá na nossa igreja. Ninguém casa sem estudar esse livro e o Curso de Noivos. Deus abençoe.